trazer aqui agora a situação do goleiro Agostinho Rossi, porque ele fez um desabafo falando sobre a violência no Rio de Janeiro. Ele reclamou da violência, da questão da segurança pública no Rio de Janeiro. E aí isso gerou, né, muitos comentários, muitos jornalistas, youtubers falando que o Rossi, a família do Rossi, que eles poderiam decidir acabar saindo do Flamengo e que isso tinha assustado eles, realmente assustou, tá? Ficaram muito assustados, mas eu conversei, e outros jornalistas trouxeram, como o Vene Casagrande, mas eu conversei com uma fonte próxima ao jogador, né, uma pessoa que trabalha no staff do jogador, que me garantiu que ele está muito tranquilo, e inclusive o Flamengo soltou imagens aí do Rossi treinando lá na academia, fazendo regenerativo, e, cara, o Rossi muito tranquilo, falou que o Rossi, em momento algum, pensou em deixar o Rio de Janeiro, pensou em sair do Flamengo, muito pelo contrário, o jogador quer ficar, quer fazer história ainda no clube e conquistar títulos importantes. Outra situação importante da gente trazer, conversei com um dirigente rubro-negro que me falou que procede também a informação trazida pelo Vene Casagrande de que, além de tudo, o Rossi está já planejando seu novo contrato, que o Rossi está já em início de negociação para a renovação do seu contrato com o Flamengo. Ou seja, o jogador que alguns estavam achando que por causa do episódio lá dos 4 tiros que levou no carro, que ele poderia querer sair do Flamengo, não, ele está pensando, na verdade, em renovar. Os familiares dele que ficam na Argentina e que ficaram muito assustados foi porque eles ficaram sabendo pela imprensa, né? Souberam pela imprensa antes do próprio goleiro dar a notícia. E aí isso gerou um momento de tensão, eles ficaram assustados, mas já passou, tá tudo tranquilo, não tem ninguém pensando em sair do Flamengo. A informação é essa, tranquilidade total, Rossi, inclusive, participando do treino, vocês estão acompanhando aí as imagens do goleiro Rossi, conversando na maior tranquilidade com o José Boto, e aí cara, a gente vê um clima aí, vamos dar uma olhada nas imagens do treino do Flamengo, que o Flamengo TV divulgou, né, a imprensa também recebeu aí da assessoria, a gente vê tranquilamente os jogadores do Flamengo, cara, numa boa com o Felipe, aí porque, cara, sabe o que acontece? Tem gente que parece que gosta de ver o Flamengo na crise, o Flamengo mudando de treinador, que agora vai contratar o Jorge Jesus, vai mandar o Felipe Luiz embora, e fica... Cara, eu vou só lembrar uma coisa, vocês estão vendo imagens aí da tranquilidade do Boto com os jogadores, com o Felipe, o clima, cara, não mudou nada. A gente realmente entende que em alguns momentos a cobrança é necessária, aquela virada de chave da cobrança que teve lá em Guayaquil, no hotel, que eu tenho as imagens aqui, inclusive com o Diego Alves, com o Gabigol, após o Flamengo perder de 2-0, né, poderia ser 3, eles anularam um gol do Emelec. Eu entendo que também não tem essa questão, que panela, que falaram que panela quer derrubar o treinador, isso é um absurdo, eles começam a inventar um monte de história que só serve para destruir o próprio Flamengo. E aí a gente tem o Jorge Jesus, que perde feio lá, poderia ser 3-0, foi 2-0, e estavam pensando em demitir o Jorge Jesus após aquele jogo, antes do jogo, do segundo jogo da Libertadores contra o Emelec, porque o Flamengo tinha sido eliminado para o Atlético Paranaense por 3-0, se não me engano, não, 3-0 foi com o Renato. Com o Jorge Jesus foi aquele nos pênaltis. O Flamengo foi eliminado nos pênaltis com o Jorge Jesus na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, depois foi a forra na Supercopa, mas naquele momento tinha sido eliminado, tinha perdido para o Bahia 3-0 fora de casa, né, na estreia do Felipe Luiz, inclusive, e aí na sequência o Flamengo perde para o Emelec e teria o segundo jogo. Pensaram em demitir, teve dirigente que queria demitir na gestão passada o Jorge Jesus. E graças a isso deram a oportunidade, ganhou o jogo, foi para os pênaltis, foi classificado, e o Flamengo depois disso ganhou tudo.
Quarta-feira. Vamos dar pomba, gente. Jogando, porra! A gente tá aqui podendo fazer uma coisa que vocês também querem. Posso pedir uma coisa só? Você fala pro grupo, atitude de chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes, chegar no árbitro, não deixar eles fazerem cera, cercar o juiz, ninguém faz isso, cara. Todos os caras, os times sul-americanos, eles fazem isso, cara. Os caras enrolam o jogo inteiro e conseguem enrolar a gente. Não tem, posso falar uma coisa até? Desculpa te falar isso. Não tem um Felipe Melo, não tem um cara com a porra de um cara que chegar assim, porra, cara, arrumar um tumulto no jogo, ninguém faz. Irmão, só explicar uma coisa. A gente vai respeito para poder virar esse jogo. A gente confia na virada. Só respeito porque o Cruzeiro teve uma lesão, quebrou o tornozelo, tá todo mundo triste. A gente tá triste com o resultado, estamos tristes com ele também, tá? Pra parar de jogar. Vamos fazer isso tudo pra virar. Agora respeito só o nosso momento, tá bom? A gente vai fazer isso tudo pra virar. Pode ser. Diego, a gente confia. Isso aqui é Flamengo, né? Europa não! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, já arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado no platô. Eu a Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, botadinha, já pensou Flamengo? Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Eu respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Né? Então, tem momentos que são esses, são momentos de virada de chave, momentos de provação, momentos que o que é necessário é convicção, como a Leila teve com o Abel em alguns momentos, que queriam a demissão dele, os torcedores pediram a cabeça do Abel várias vezes, e agora está aí de novo, uma realidade o Palmeiras, a gente tem que falar sobre isso, e o próprio Abel Ferreira, que todo ano coloca o Palmeiras brigando por alguma coisa, mesmo com toda a reclamação dos torcedores. A longevidade é muito importante, o trabalho é muito importante. Então eu de verdade acho que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não atrapalhar o próprio Flamengo. Essa é a realidade. Olha, então a gente tem aí essa é a realidade, tá? Passar para vocês com relação de crise, não sei o quê. Os dirigentes, todos lá ali no CT Ninho do Urubu, todos do departamento de futebol, são taxativos ao falar que não tem crise nenhuma, não tem nada disso, entendem que é uma fase ruim e que vão encontrar a fórmula de mudar isso aí e de reverter isso aí. E uma coisa importante é a volta do Plata, que é um jogador importantíssimo para o Flamengo. O Gonzalo Plata está retornando aí ao clube, né, ao time, né, ao elenco, e deve ficar à disposição, treinou normal, tá? Participou do treino junto dos outros jogadores do elenco. Teve a galera que fez o regenerativo na academia e teve o pessoal que foi para o campo. O Gonzalo Plata foi para o campo, treinou com bola, então está recuperado do edema ósseo no joelho, e aí ele já deve estar à disposição para o jogo diante do Bahia no sábado às 21 horas. E, cara, vai ser importantíssimo, né? O Bahia do Rogério Ceni, que tem 13 jogos como treinador contra o Flamengo e 13 derrotas, e que continue assim, né? Porque o Flamengo precisa muito dessa vitória, já que o Palmeiras tem clássico contra o São Paulo. Eu acredito que o Red Bull Bragantino enfrenta o Grêmio fora de casa, então eu acredito que o Flamengo pode conseguir um bom resultado aí na rodada e voltar à liderança, tá, gente? Então, o mais importante é que o Flamengo vença o Bahia, que tem dado trabalho para muitos times, inclusive para o Palmeiras, para o Botafogo,
Então, o Flamengo precisa entrar mudado, com outra mentalidade, e a gente tem também uma situação que eu acho que é importante a gente falar, que o Gonzalo Plata ele ajuda muito, né? Esse retorno do Gonzalo Plata é importante porque ele ajuda inclusive na recuperação pós-perda, ele é muito importante. Eu acho que era necessária a volta do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz com o Danilo, nada contra o Léo Pereira, adoro o Léo Pereira, mas ele vive um momento ali de má fase, de má sorte, né? E eu acho que na hora certa ele pode ser utilizado de novo, inclusive na rotação do elenco, no giro do elenco. O Ayrton Lucas falhou muito defensivamente nesses últimos jogos, e eu até tinha elogiado ele numa coletiva, mas ele voltou a falhar na questão da bola aérea defensiva. Então eu acho que o retorno do Alexandro é muito importante também. E a gente tem, então, como eu falei, a volta do Plata, que esse ajuda muito na recuperação da bola, e eu espero que os jogadores consigam entrar um pouco melhor fisicamente nesse jogo de sábado diante do Bahia. A questão das viagens também pesam, essa é uma realidade, muitas viagens em sequência, e a gente sabe que acaba que os jogadores sentem um pouco.